Oi, gente. Pois é, o Bolsonaro criou a primeira estatal do seu governo, a Nave Brasil, e a ala militar teve a sua uma das primeiras vitórias importantes sobre a ala privatizante. Só que, embora seja uma, entre aspas, vitória, é uma vitória meio vazia, como eu vou analisar nesse vídeo aqui, porque envolve a questão dos aeroportos e, lamentavelmente, essa nova estatal ela vem para administrar o prejuízo, porque os aeroportos mais lucrativos do Brasil já foram privatizados ou estão caminhando para ser privatizados. Então ela não vai ter o impacto que talvez a ala militar gostaria que tivesse. Não é? Enfim, nós vamos falar sobre isso no vídeo de hoje, a tal da Nave Brasil. Se você chegou agora, o canal é a Nova Máquina do Tempo. Eu sou André Teixeira Jacobina. Tem links das nossas redes sociais, nosso apoio no comentário fixado. E vocês podem também ver a fonte do nosso vídeo, que eu vou aqui ler a reportagem do Estadão. Né? A estatal do presidente resulta da cisão da Infraero, que administra aeroportos públicos, e vem sendo privatizada. Né? Vem sendo privatizada. As privatizações, inclusive, começaram nos governos petistas. O PT conseguiu retardar parte das privatizações que vinham acontecendo, mas no caso dos aeroportos, o PT não teve esse interesse tão grande em evitar as privatizações. Então vamos seguir. Em uma vitória da ala militar do governo frente a uma equipe econômica de viés privatizante, o presidente Jair Bolsonaro sancionou a criação da primeira estatal federal desde 2013, a NAVE, Brasil Serviços de Navegação Aérea, responsável pelo controle do espaço aéreo do país. O texto sancionado será publicado no Diário Oficial de hoje. É a primeira empresa pública criada pela União desde 2013, quando a ex-presidente Dilma Rousseff criou a Agência Brasileira Gestora de Fundos Garantidores e Garantias. A nave resulta de uma cisão da Infraero, que administra aeroportos públicos como Congonhas e Santos Dumont, e ficará com as receitas das tarifas de navegação aérea. Ela será vinculada ao Ministério da Defesa por meio do Comando da Aeronáutica e herdará cerca de 2.000 empregados da Infraero que já atuam na área de controle do tráfego aéreo. Né? Mas as transferências de empregados podem superar esse número. Apesar da recomendação do Ministério da Economia, Bolsonaro manteve o artigo 23 da lei, que permite a transferência de todos os empregados da Infraero em caso de extinção, privatização, redução de quadro ou insuficiência financeira. Pelo menos esse pessoal não vai perder emprego, né? Para isso, bastará a solicitação de qualquer órgão da administração pública direta, indireta, autarquia, mantido o regime jurídico. Os empregados da Infraero entram por concurso público, mas no regime de CLT. Apesar disso, um acordo coletivo firmado em 2011, quando o governo começou a privatizar aeroportos, concedeu estabilidade aos empregados até o fim de 2020. Com a intensificação das concessões de aeroportos à iniciativa privada nos últimos anos, como eu disse, vem acontecendo e cada vez mais, né? Os funcionários temiam ficar sem emprego e atuaram para emplacar uma emenda que protegesse a categoria durante a tramitação da proposta no Congresso. Hoje já são 22 aeroportos privatizados. Entre eles, Guarulhos, Campinas, Brasília, Galeão, Confins, Natal, Fortaleza, Porto Alegre, o aeroporto aqui de Salvador e Florianópolis. Gente, privatizar aeroporto é uma das atitudes mais temerárias que eu consigo imaginar. Os aeroportos são lugares de entrada e de saída de pessoas do país. Você coloca uma empresa privada que pode priorizar, economizar, em vez de verificar questões de segurança. Quer dizer, como é que você vai garantir a segurança de um país? Se os aeroportos forem privados e a empresa privada achar, opa, vamos cortar um funcionário aqui que trabalha com segurança porque a gente quer economizar um dinheiro para poder o salário dos executivos aumentar. Você não vê como isso pode gerar um caos terrível? Mas enfim, vamos seguir. O governo Bolsonaro também leiloou 12 aeroportos nesse ano, divididos em blocos regionais no Nordeste, Centro-Oeste e Sudeste. Os empreendimentos privados têm liberdade para contratar empregados que não sejam da Infraero, e o governo já havia sinalizado que esses funcionários poderiam ser dispensados ao fim do prazo do acordo coletivo. Uma coisa horrorosa, mas enfim. Complicado. A medida provisória que criava a nave foi enviada para o Congresso pelo ex-presidente
Michel Temer em 20 de dezembro. Em 22 de maio, o governo Bolsonaro revogou a proposta que criava a nave por meio do envio de outra medida provisória, pois a matéria estava trancando a pauta das votações da Câmara. Depois que o problema foi resolvido, a MP foi ressuscitada e aprovada numa tramitação relâmpago. Como ela perdia validade em 27 de setembro, a Câmara aprovou a proposta no dia 25 de setembro e o Senado no dia 26. A MP da nave foi relatada pelo senador Flávio Bolsonaro, o 01. Né? Complicado. A reportagem ainda traz detalhes sobre as privatizações. Antes da sanção presidencial, o secretário especial de desestatização do Ministério da Economia, Salim Matar, engraçado, né, que eles têm secretário de desestatização. Isso é que é liberalismo na veia, não é? Porque ter um secretário especial de desestatização é muito, muito liberalismo, né? Trabalho para reduzir o número de estatais, criticou a criação da nave, né? Lógico. Um cara que está envolvido em desestatizar o governo, está criando estatal nova, ele, enfim, disse que a empresa era coisa do governo passado e disse que sua criação não estava garantida. Deputados do Partido Novo ligaram para Matar para se orientar. Eles tentaram obstruir a proposta, mas não obtiveram sucesso. De janeiro a setembro, o governo vendeu ativos estimados em 23 bilhões de dólares, ou 96 bilhões de reais. A conta considera desinvestimentos, venda de subsidiárias vinculadas a empresas mãe, como a TAG e a BR Distribuidora da Petrobras, concessões de aeroportos, terminais portuários e de trecho ferroviário, além de campos de petróleo. Até agora, nenhuma estatal federal de controle direto da União foi privatizada durante o governo Bolsonaro. Né? Vamos ver o que é que vai acontecer nos próximos capítulos. Esse episódio lembra aquele velho debate com o que seria o governo Bolsonaro, né? Porque Bolsonaro vem de uma ala militar que nunca defendeu a privatização. Pelo contrário, defendia um papel forte do Estado intervindo na economia para fortalecer o capitalismo nacional. Não para garantir, como defendem os social-democratas, direitos sociais universais. Isso nunca foi tema do bolsonarismo. Nem essa ala militar nem defendia isso para fortalecer a classe trabalhadora. Isso não está no tema deles. O tema deles era fortalecimento do capitalismo nacional através da ação do Estado, enfim, e inclusive explorando as riquezas naturais através de estatais. Por isso que tantas estatais foram criadas durante o período militar, influenciadas por essa perspectiva. E Bolsonaro, ao longo da carreira, predominantemente votou assim. Quando ele resolveu ser candidato à presidência, a gente conhece o oportunismo de Bolsonaro, ele mudou, virou um defensor do livre comércio, do liberalismo econômico, né? Ganhou um posto em Ipiranga lá o Paulo Guedes, que ficou dizendo que a responsabilidade da economia é do Paulo Guedes, que é uma forma do Bolsonaro avisar que se tiver problemas econômicos, ele disse que não sabia de nada e que a culpa toda é do Paulo Guedes. Ele tem um bode expiatório ali esperando, né? Chegar no final do governo e a economia não estiver muito boa, a gente sabe o que é que o Bolsonaro vai fazer. Ele vai dizer que a culpa toda é do Paulo Guedes e que ele virou presidente foi para combater a corrupção, foi para garantir a família tradicional, foi para combater a ideologia de gênero e tal. Então, e ele vai tentar se legitimar no conservadorismo cultural para se viabilizar eleitoralmente. Isso daí não é meio óbvio que, enfim, é assim que o Bolsonaro vai agir, né? Esse é o caminho que ele vai seguir. Agora, esse episódio em particular, ele não é tão significativo quanto possa parecer, porque com todas essas privatizações já tendo acontecido e outras a caminho de acontecer nos aeroportos, o papel da nave vai ser muito, digamos assim, limitado em termos de realmente significar uma produção. Ele tem apenas a questão do controle aéreo e ganha algumas tarifas, então vai absorver uma parte dos funcionários e tem um valor nesse sentido. É preferível que essas pessoas não percam o emprego, isso é óbvio, aí eu estou falando do fator humano, mas quando você pensa em termos estratégicos, isso não vai significar de forma alguma uma reversão do processo de privatização dos aeroportos, que eu repito, se trata de uma temeridade de segurança nacional, se trata de uma temeridade
em termos de você se proteger de terrorismo. E se trata de uma temeridade quando você pensa que muitos dos aeroportos eles eram lucrativos e foram esses que foram vendidos. Aliás, uma das coisas que o governo faz é sucatear um aeroporto lucrativo para depois vender, respondendo a pressões do interesse privado que quer ganhar muito dinheiro com os aeroportos. E é importante entender que muitos dos aeroportos menores eles foram financiados pelos aeroportos lucrativos. E sempre havia uma ideia de que você precisava fazer isso porque certos aeroportos são importantes para a população daquela região, mas não são tão viáveis economicamente. Então é necessária a ação do Estado para impulsionar um aeroporto que às vezes não é tão viável economicamente, mas que é importante que exista para garantir uma mais rápida circulação de pessoas de determinadas áreas. É a mesma justificativa, por exemplo, dos Correios. Porque se você não tiver os Correios, certas áreas que não são economicamente interessantes para uma empresa privada simplesmente vão perder o acesso a serviços. E se nós continuarmos caminhando na direção da privatização dos aeroportos, nós vamos ver um retrocesso em áreas do Brasil que precisam ter aeroportos, que devem ter pelo menos um aeroporto menor, e vão acabar não tendo porque não vai haver dinheiro público destinado a esse fim, porque o dinheiro público que era destinado a esse fim muitas vezes vinha dos aeroportos lucrativos que eram do Estado. Né? E se o Estado melhor equipasse, melhor financiasse adequadamente os aeroportos lucrativos, eles seriam ainda mais lucrativos, ainda mais atraentes e não haveria nenhuma pressão pela privatização. Os governos fizeram o quê? Sucatearam. Por que eles sucatearam? Porque muitos governos foram financiados, aí é corrupção total. Foram muitos governos, prefeituras, governo de estado, foram financiados por pessoas e grupos econômicos que têm interesse econômico em se apoderar dos aeroportos. Uma das marcas do capitalismo atual é justamente o uso do poder econômico das grandes corporações empresariais, direto ou indiretamente, financiando campanhas políticas, muitas vezes através de seus executivos, para garantir influência no governo seguinte e aí lucrar com aquele investimento muito mais do que investiu na campanha desses políticos, através de políticas públicas que beneficiam a sua categoria, o seu grupo econômico e tudo mais. É uma relação corrupta e perversa entre esses polos. E, na verdade, o capitalismo, desde o início, tem essas características. Isso, a democracia ocidental ela apenas deu isso uma roupagem particular do financiamento das campanhas e da troca posterior, que ao longo dos séculos do capitalismo nem sempre assumiu essa forma via eleitoral, até porque muitas vezes se operou o capitalismo em países que não tinham democracia, então o caminho do capital era por suborno não legal, era por outros caminhos, enfim. E nós chegamos ao suborno legalizado do financiamento das campanhas. Né? É isso aí. É importante saber que é contra isso que nós lutamos, porque o combate à corrupção precisa fundamentalmente travar essa luta. E nós temos a faca e o queijo na mão de ter o combate com a corrupção e as causas da corrupção como uma coisa que pode ser fundamentalmente do nosso campo. Se o nosso campo tiver a sabedoria e a inteligência de constituir uma política pública que combata as causas da corrupção. E não apenas faça discursos de moralismo populista baixo, como a direita faz. Acho que tem uma lição importante aí. Se você gosta do que eu faço, se inscreva, dê um like, compartilhe, divulgue o nosso material e quem sabe vire apoiador. Um abração e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.